Boa tarde, está no ar o programa Hora Cidadã. Hoje eu vou conversar com Sadraque Herrera Alvarenga e Clodoaldo Silva. Boa tarde. Boa tarde, Cris. Tudo bem? Tudo bem, obrigada, viu, pela presença no programa. Obrigada, viu, Boa Clodoaldo. tarde, prazer. Nós vamos falar sobre importação e exportação. Se você tem alguma dúvida, entre em contato com o Sadraque ou com o Clodoaldo, tá? A CIA Consultoria, Rua Marcolino Moreira, número 130, Guarulhos, tá? Sadraque, o que faz um despachante aduaneiro? Na realidade, eu sou ajudante e despachante aduaneiro, né? Ajudante e despachante. Eu sou presidente do Sindicato dos Ajudantes e Despachantes de São Paulo, Guarulhos e Campinas, né? E o Clodoaldo é o meu despachante também, então, para ficar mais interessante, nós vamos... Certo, né? Não só o ajudante despachante, como o despachante também, né? Então, o ajudante despachante nada mais, nada menos é o ajudante do despachante aduaneiro, né? Ele trabalha na elaboração dos processos aduaneiro, na importação, na exportação, faz a conferência física aduaneira, né? Faz a logística toda, né? E o ajudante despachante, ele praticamente é o braço direito do despachante aduaneiro, representando o importador e o exportador no comércio exterior, né? Tanto na zona primária como na secundária. A zona primária são os portos e aeroportos, né? E a zona secundária são os armazéns alfandegados. Vocês trabalham né? muitos anos com comércio exterior? Eu trabalho com comércio exterior desde menino, né? Eu comecei trabalhando numa comissária de despacho aos 14 anos de idade, na época que podia registrar, né? E eu gosto do que eu estou fazendo, né? Por isso que hoje eu estou na presidência, porque eu tenho um amor à profissão, gosto do que faço, gosto de defender os interesses do comércio exterior, gosto de defender o importador. É muito burocrático, Sadraque, essa parte de comércio exterior? A gente sabe que tudo é muito burocrático, né? Sim, Mas... tudo que a gente faz hoje tem regras, né? Nós somos regidos por um regulamento aduaneiro, né? E na importação e exportação, tudo que você vai fazer, tanto para você importar como para exportar, é interessante a assessoria da aduaneira, né? Uma consultoria aduaneira, porque tem alguns produtos que eles precisam de uma licença de importação, né? Então ele não pode entrar no país sem uma autorização, sem com que o comércio exterior saiba do produto que está trazendo. Por exemplo, né? Os produtos perecíveis, né? Alguns produtos que precisa ser registrado no país. É difícil fazer uma importação? O procedimento é muito complicado? Não, o primeiro passo é fazer a habilitação de radar. Né? O que seria essa habilitação de radar? Só para o pessoal que está nos assistindo entender o que Então, a habilitação de radar é um procedimento, né, que todo importador e exportador precisa ser feito, né? Que é onde que a gente dá entrada na documentação, registra o CNPJ, a pessoa jurídica, e habilita ela a fazer os procedimentos de importação e exportação, né? Aonde, a partir daí, que a gente consegue atuar com procuração eletrônica e com os procedimentos dentro da Receita Federal, né? Isso tem taxas, né? Sim, tem taxas. Essas taxas variam muito de acordo com o patrimônio da empresa, do que vai fazer a importação? Tem alguma coisa nesse sentido? Ou não. É relativo, é uma taxa única para... A habilitação de radar aduaneiro nada mais é do que um processo de autorização na Receita Federal para importar e exportar. Isso vai de acordo com os honorários do despachante. No caso, sim. sou eu que estou regido por uma classe social, um sindicato. Tem uma tabela de Exatamente, eu tenho uma tabela padrão a seguir. Que né? todos têm que cobrar Todos esse têm valor. que seguir, exatamente. Então fica a dica para você que tem uma empresa, que quer fazer, que existe uma tabela, né? Exatamente. Que tem que ser seguida. Exatamente. A partir daí, a importação, né, ou a exportação, todas elas têm que ser regidas pela Lei 10.833 ou pelo Decreto 6.753, né? Onde que fala dos procedimentos, das normas, a parte aonde que vai o desembaraço, aonde entra eu como despachante ou o ajudante, aonde que tem que ser a documentação,
como, por exemplo, a invoice, o packlist, né? Toda essa formalização. Qual que é o... Existe uma maior facilidade ou dificuldade para certos produtos que você vai fazer importação? Depende muito? Depende muito, e a gente separa isso por classificação fiscal, a chamada NCM, Nomenclatura Comum de Mercadoria. O que seria mais fácil, por exemplo? Dá um exemplo assim para você fazer uma importação. Olha, a importação, no geral, ela é fácil você seguindo o procedimento correto. Tá, o procedimento... Exatamente. É difícil a gente falar que um produto alimentício, ou um produto máquina, ou um insumo, ou uma mercadoria, tem as suas dificuldades. Todas elas têm o seu procedimento. Você seguindo o procedimento, tendo a documentação correta na Anvisa, na Receita Federal, no mapa, todas as... A empresa já tem que estar certa com relação à Anvisa, por exemplo, alimentos, que é mais complicado. Tem empresas que já conhecem já o seu produto, né? Ele já sabe como é que age com o produto, ele já sabe, então, às vezes a dificuldade deles é de fazer a divulgação, né? Tanto numa exportação, mostrar o produto dele lá fora e tudo. Então, quando o importador ou exportador ele já conhece o seu produto, tudo fica mais fácil, né? Porque ele passa para nós o produto dele e a gente passa para ele o caminho que ele tem que fazer. Quer dizer, não existe dificuldades, né? Porque a dificuldade do importador é saber o procedimento do desembaraço aduaneiro, se há dificuldade ou não. Então, para nós, que já somos profissionais nessa área, então nós vamos dar todo o conforto que o importador e exportador precisa. Tem algumas pessoas, alguns importadores que o seu trabalho, o seu produto, ele não expande no mercado, porque às vezes é falta de conhecimento, né? Às vezes ele compra aqui ele compra no Brasil um produto que ele poderia ele mesmo importar, ele mesmo distribuir, ele mesmo fornecer, e até mesmo expandir a empresa, né? Então, não há muita dificuldade. Falta de informação, às vezes. Falta de informação, porque ninguém melhor do que o importador ou o exportador conhecendo o produto dele, e ninguém melhor do que o despachante, que já conhece o regulamento aduaneiro e que vai dar todo o conforto, toda a qualidade, toda a assessoria, né? Então fica um negócio interessante para os importadores, aqueles que pensam que há uma dificuldade. Não existe a dificuldade, né? Não conhecer, tudo que a gente não conhece, a gente acha que às vezes não é tão aquilo, a gente coloca como uma coisa muito difícil por não conhecer, às vezes, e não é, e aí é legal que quando a pessoa faz um empresário, ele faz a primeira importação, ele pega o gosto, quando você vai ver, ele expande os negócios, ele começa a querer conhecer outros produtos, né, Clodoaldo? Exatamente. E aí, porque o mais importante é a assessoria, né? Existem muitos despachantes, muitos profissionais que dão um conforto assim, para o importador e exportador tranquilo. Sadraque, né? essas greves nos órgãos públicos prejudicam vocês para fazer as importações? Prejudica, claro, prejudica porque para tudo, né? Para toda a logística, para praticamente o mundo, né? Tudo porque parado, né? são produtos que precisam entrar no mercado, né? Então os importadores, eles, a princípio de tudo, eles pagam os seus impostos quando ela entra no Brasil para ser nacionalizada, ela paga à vista, né, Clodoaldo? Exatamente. Impostos às vezes altos, né? Isso, eles são obrigados, e não existe um parcelamento, Cris, entendeu? Então ou paga à vista, ou paga. Parcelamento, né? Não existe procedimento. No ato do registro da DI já é vinculado, ou se você é vinculado os pagamentos. Quando eu registro a DI, eu já estou debitando da conta corrente minha ou do importador. O que é essa DI, Clodoaldo? Declaração de importação. É o documento onde que todos os procedimentos, tudo aquilo que nós estamos trazendo é formalizado no site da Receita, dentro do sistema da Receita, né? O que nós fazemos é pegar o pedido do importador, né, da compra dele, e lançar as informações dentro da Receita Federal. Mas as informações não podem ser lançadas de qualquer jeito. Ela tem campo, ela tem procedimento, ela tem norma, existe anti-dumping, tem ex-tarifário. Então tudo isso é estudado, tudo isso
planilhado, é colocado um cronograma para que você saiba aplicar corretamente, né? Isso daí é um procedimento que eu e o Sadraque, nós temos que ficar bem detalhado. O Sadraque tem uma empresa de exportação, não é isso, Eu Sadraque? tenho uma empresa que presta, na realidade eu tenho duas empresas, né? Que uma atraiu a outra praticamente por causa da logística, né? Que é a CIA Consultoria, né? Em comércio exterior, e também tem a CIA Transportes, né? Que também atende, após o desembaraço da carga, a liberação da Receita Federal e a entrega do fiel depositário, que no caso, na zona primária, é a Infraero, né? Nós fazemos a logística e o transporte, né? Então, as mesmas informações já vai para o nosso gerente, né? Que é o Alessandro, que cuida dessa parte, e lá ele já se programa, lá ele já tem todas as dimensões da carga, ele já sabe qual é o carro que ele vai mandar para carregar, ele já tem o deadline todinho da carga, a hora que vai chegar no importador, então ele consegue fazer junto com a assessoria aduaneira. Então a minha empresa, ela presta com muita seriedade, né, a consultoria ao importador, ao exportador, até mesmo se ele não quer fazer uma importação de imediato, mas é interessante, né? O que a sua empresa, Sadraque, encontra a maior dificuldade? Existe alguma dificuldade em órgão público? O que vocês encontram dificuldade? Tem algum setor que barra, que prejudica, que... No caso, a greve é um fator complicado. Além disso, existe mais alguma coisa pública, algum órgão que vocês dependem? Claro, nós trabalhamos com dois órgãos, tanto com o Estado como o Federal, né? A declaração de importação é regida pela Receita Federal e o ICMS é pelo Estado. Então, eles trabalham juntos, né? É um convênio, então, com os pagamentos dos impostos. E as dificuldades é porque nós lidamos com o funcionário público, né? E o funcionário público, às vezes, tem muita dificuldade de trabalhar, né? A greve hoje da Receita Federal, não é só a greve da Receita Federal, em conjunto a Anvisa, né? Que trata com produtos humanos, vacinas, né? Produtos que é interessante para a saúde, né? E que faz falta. Algumas pessoas estão preocupadas com isso. Então a nossa dificuldade é essa, mas a gente não pode culpar, né? Então eles têm o direito, porque eles trabalham, e nós dependemos, na realidade o importador depende de toda essa operação. Né? Porque cada importador, aí sim, ele tem uma necessidade diferente do outro, né? E nós, como prestadores de serviços, nós temos a obrigação de atender a necessidade do cliente, a urgência, a sensibilidade que às vezes se vê barrado por uma burocracia, às vezes... da própria fiscalização ou do procedimento a seguir, né? Então, isso inviabiliza, às vezes, uma agilidade no processo e até mesmo um atendimento à pronta entrega, né? Isso que dificulta na parte de comércio exterior, porque a gente só não depende, a gente tem que prever catástrofe natural, a gente tem que ver qual que é o tipo de localidade que se vem a carga, se ele vem da China, se está próximo de um aeroporto ou de um porto, né? Então, isso tudo é analisado para você dar um transit time, um tempo estimado e um dia para que possa chegar a carga no cliente. E aí, a partir disso, o importador, ele se programa para entrega. Então, assim, às vezes a gente fala... Não é tão simples como parece, tem todo um procedimento. Tem todo um procedimento. Do itinerário, da carga. Exatamente. Até o desembaraço que fala. Exatamente, isso. Até o desembaraço e a entrega, né? Por isso que nós falamos que nós somos etapas, né, e procedimentos. Porque uma etapa é a mercadoria ficar pronta no exterior, na origem. Outra etapa é o trânsito dela até o Brasil, porque dependendo do país, por exemplo, China demora, a parte da Ásia, China demora um transit time aéreo, demora uns 7 dias a 10 dias, o marítimo, uns 30 dias a 40 dias, Europa, o aéreo, 2 dias,
o marítimo de 16 dias a 20 dias,